Oi, seja bem-vindo ao Universo Fantástico. Preparados para mais uma nova aventura? Neste momento preciso, você encontra-se numa estreita fronteira entre a vida e a morte. Provavelmente, não está ciente disso, mas uma vasta gama de atividades está ocorrendo dentro de você, atividades que não podem, de forma alguma, ser interrompidas. Imagine-se como uma mola enlouquecida caindo em uma escada rolante que se move para cima. A mola que desce representa os processos de autorreplicação das suas células. A escada rolante, por sua vez, simboliza as leis da física que o levam adiante. Estar vivo significa estar em movimento, mas nunca alcançar um destino definitivo. Se você alcançar o topo da escada rolante, não haverá mais para onde ir, e sua existência cessará permanentemente. De maneira perturbadora, o universo deseja que você alcance esse topo. Como evitar esse destino? E por que você está vivo? Toda a vida baseia-se na célula, que é uma parte do universo morto que se separou do restante para realizar suas próprias atividades por um tempo. Quando essa separação se desfaz, a célula se dissolve e se integra novamente ao universo morto. Infelizmente, o universo prefere que a vida pare de inovar. Por alguma razão, ele não é fã do emocionante. Ele procura ser o mais monótono possível. Chama-se a esse princípio a entropia, que é uma regra fundamental e intrincada do nosso universo, embora um tanto contraintuitiva. Explicaremos isso com mais detalhes em outro momento, por agora, basta saber que os seres vivos são, por natureza, empolgantes. Uma célula é composta por milhões de proteínas e milhões de moléculas mais simples, como a água. Milhares de processos complexos de autorreplicação ocorrem centenas de milhares de vezes por segundo. Para permanecer viva e empolgante, a célula deve constantemente resistir à entropia, evitando se tornar monótona e morta. Para isso, a célula deve manter-se isolada do restante do universo, fazendo coisas como manter a concentração de certas moléculas diferente do ambiente externo e ativamente eliminando moléculas em excesso. Para realizar essas tarefas, a célula requer energia, a capacidade de realizar trabalho, mover ou manipular objetos e criar mudanças. Essa habilidade não pode ser criada nem destruída, a quantidade total de energia no universo permanece constante. Por alguma razão que não compreendemos completamente, bilhões de anos atrás, uma das maiores preocupações dos primeiros seres vivos era obter energia utilizável. Sabemos pouco sobre as primeiras células, além do fato de obterem energia por meio de reações químicas simples e de que descobriram um sistema definitivo de transferência de energia, a molécula adenosina trifosfato, ou ATP, cuja estrutura a torna excepcionalmente eficiente para a troca de energia. Quando uma célula precisa de energia, como para eliminar moléculas ou consertar uma micromáquina quebrada, ela pode quebrar o ATP e usar a energia química resultante para realizar trabalho e criar mudanças. Isso é o que permite aos seres vivos realizar suas atividades. Não temos conhecimento exato de quando ou como a primeira molécula de ATP surgiu, mas todas as formas de vida que conhecemos usam o ATP ou algo muito similar para manter seu maquinário interno funcionando. O ATP é essencial para a sobrevivência de plantas, fungos, bactérias e animais. Sem ATP, não haveria vida na Terra, e talvez em nenhum lugar. Embora a quebra de moléculas para a obtenção de energia seja interessante, a principal fonte de energia disponível para a vida primitiva era o Sol. O Sol combina átomos e emite fótons carregados de energia pelo sistema solar. Contudo, essa energia é bruta e não utilizável na forma como é irradiada, precisando ser refinada. Após centenas de milhões de anos de evolução, uma célula finalmente aprendeu a comer o Sol, absorvendo radiação e convertendo grande parte dela em pequenos pacotes químicos que poderiam ser usados para manter a vida. Esse processo é conhecido como fotossíntese, em que fótons carregados de energia eletromagnética são usados para criar e combinar diversas moléculas, transformando a energia eletromagnética em energia química armazenada na molécula ATP. Esse processo se tornou ainda mais eficiente com algumas células desenvolvendo a capacidade de criar melhores pacotes químicos, como a glicose, que é fácil de decompor, rica em energia e saborosa. Devido a essa conveniência, algumas células decidiram não realizar a fotossíntese, mas, em vez disso, absorveram as células que a realizavam para obter glicose e ATP. Isso é amplamente considerado uma das maiores traições da história da evolução no mundo dos animais.
E, assim, a história continuou. As células que realizavam a fotossíntese obtinham energia principalmente em sua superfície, o que limitava sua produção máxima de energia e, por conseguinte, restringia seu desenvolvimento evolutivo. O tempo passou, e algumas células começaram a produzir açúcar, enquanto outras as consumiam. A evolução estava em curso, mas, em sua maioria, as coisas permaneceram as mesmas por centenas de milhões de anos. Até que um dia, uma célula devorou outra, mas em vez de matá-la, elas se tornaram uma única entidade. Nada mudou naquele dia, mas a Terra nunca mais seria a mesma. Essa célula se tornou a ancestral de todos os animais deste planeta, incluindo baleias azuis, amebas, dinossauros, águas-vivas, tatus pticíegos menores e colugos galeopitecos, além de você, é claro. Todos devem sua existência a esse momento. A fusão de duas formas de vida é tão importante porque, quando se uniram, tornaram-se muito mais poderosas. A célula interna não precisava mais lutar para sobreviver e, em vez disso, podia se concentrar em uma única tarefa: produzir ATP. Essa célula interior tornou-se a usina da célula, a primeira mitocôndria. A célula hospedeira garantia a sobrevivência no mundo perigoso e fornecia alimento à mitocôndria. Essencialmente, a mitocôndria converteu a fotossíntese em um processo igualmente complexo. Ela absorve moléculas de açúcar que obtemos ao consumir outros seres vivos, queimando-as junto com moléculas de oxigênio e precursores para criar novas moléculas de ATP ricas em energia. Esse processo funciona como uma pequena fornalha, gerando resíduos como CO2, água e uma pequena quantidade de energia cinética, que você percebe como calor corporal. Essa primeira divisão de trabalho resultou em uma nova célula com muito mais energia disponível do que qualquer célula anterior, o que possibilitou a evolução de células mais complexas. Eventualmente, essas células começaram a se agrupar em pequenas comunidades, levando ao surgimento da vida multicelular, culminando na sua existência atual. Hoje, você é uma coleção de trilhões de células, cada uma delas repleta de dezenas, se não centenas, de pequenas máquinas que geram a energia que você precisa para permanecer vivo. Qualquer interrupção nesse processo, mesmo que seja por alguns minutos, levará à sua morte. Mas, considerando quão frágil é a vida, você pode se perguntar por que não armazenar ATP, da mesma forma que armazenamos açúcar nas células adiposas, para evitar a morte em caso de falta de oxigênio? Se a vida resolveu tantos problemas para permitir que você esteja aqui hoje, por que ela não resolveu esse problema de uma vida curta? Mesmo bactérias simples, como a E. coli, produzem cerca de 50 vezes seu peso corporal em ATP para cada divisão celular. Seus trilhões de células precisam de uma quantidade considerável de ATP para mantê-lo vivo. Todos os dias, seu corpo produz e converte cerca de 90 milhões de bilhões de moléculas de ATP, o que é aproximadamente equivalente ao seu peso corporal. Você precisa de uma quantidade significativa de ATP apenas para sobreviver a um único dia. Armazenar ATP suficiente para durar alguns minutos é praticamente impossível, uma vez que uma molécula de ATP é excelente para transferir energia rapidamente, mas péssima para armazenamento, pois possui apenas 1% da energia de uma molécula de glicose, com 3 vezes o seu peso. Essa foi uma versão simplificada e resumida da história da molécula que permite que você seja diferente do universo inerte e atue como a mola maluca na escada rolante da vida. É uma história estranha, pois exige que você obtenha continuamente essa molécula para manter seu movimento, pois qualquer interrupção pode fazer com que a mola maluca pare. Até onde sabemos, tudo começou bilhões de anos atrás, quando pequenas partes do universo inerte se uniram para criar algo diferente por um breve momento. E essa diferença continua em movimento desde então, desde as primeiras células até o momento em que você assiste a isso agora. Em algum momento, você se fundirá novamente com o restante do universo inerte. Talvez conte histórias sobre suas aventuras, ou talvez não. No entanto, antes de chegar a esse ponto, você tem a capacidade de fazer o que a vida faz de melhor: tornar o universo inerte muito mais interessante. Muito obrigado por nos assistir, deixe o like e se inscreva caso tenha gostado do nosso conteúdo para não perder nenhum vídeo. Nós do Universo Fantástico agradecemos o seu apoio. Até a próxima!